intensidade de vida ou do seu viver no Senhor. Coisa que todos os cristãos devem buscar. Todos nós devemos, né, viver de acordo com o nosso chamado. Então, Paulo, na prisão, ele diz, olha, eu estou preso, mas a palavra não está presa. Estou preso, mas o evangelho continua sendo apregoado, né? E é por essa razão que ele diz aqui, né? No versículo 1, rogo-vos, isto é, peço, imploro, para que vocês andem de modo digno da vossa vocação, a qual vocês foram chamados. E ele coloca, então, ele informa essa sua condição de prisioneiro para dar ênfase àquilo que ele vai falar para a igreja da cidade de Éfeso, né? Para entusiasmar também aqueles irmãos. É como que se eles estivessem dizendo, olha, eu estou aqui preso. Vocês não estão na mesma condição que eu estou. Mas eu não estou vivendo como prisioneiro de Cristo, não estou vivendo sem aqui essa motivação para falar do Evangelho. Eu não estou vivendo preso no sentido de estar sendo impedido de apregoar a palavra. E nós sabemos que Paulo, na prisão, escreveu a sua maioria das cartas, né? Paulo, na prisão, houve ali conversão no ato do Espírito Santo, né? Usando ali a vida de Paulo, a vida de Silas, um dos exemplos que eu gostaria de citar, que foi do carcereiro e a família do carcereiro. Então, não era uma condição de estar pregando o evangelho com a liberdade de alguém que esteja caminhando na rua, né? Circulando com a facilidade. Não, ele estava preso. E é por essa razão que ele diz, olha, mesmo assim, eu estou aqui vivendo de conformidade com a vocação a qual eu fui chamado. Por isso que Paulo, várias vezes, nas suas cartas, ele diz, servo do Senhor, servo do Senhor. Então, Paulo está dizendo, olha, irmãos, eu sou prisioneiro, estou preso, mas eu aconselho vocês, eu rogo a vocês, eu peço a vocês que vocês andem, que vocês caminhem, que vocês vivam de acordo, de conformidade com a vocação com que todos vocês foram chamados por Cristo Jesus. Então, no versículo 1, ele dá essa ênfase, andeis de modo digno da vocação que foi chamado. O que é de modo digno? De modo justo, né? De modo coerente a vocação com que Deus havia chamado aqueles irmãos. Isso tem a ver com a gente também, irmãos, né? Nós precisamos entender que nós devemos andar, nós devemos caminhar, e Paulo, nessa carta, quando nós entrarmos no capítulo 5, Paulo fala sobre isso, né? Andar, né? Ele fala várias vezes nesse capítulo, quando nós chegarmos lá, nós vamos estar falando, né? Então, Paulo fala isso para nós também, que nós fomos chamados pelo Senhor. E nós precisamos, né, viver de um modo digno. E esse modo digno não deve ser aqui vivido segundo as nossas próprias invenções, mas segundo a nossa regra de fé, que é a palavra de Deus, que nos leva, de fato, a enveredarmos pela praticidade da vida cristã. E quando nós falamos aqui, né, quando nós lemos essa colocação de Paulo, andar de modo digno, nós podemos olhar para algumas profissões, por exemplo, né? Sabemos que o advogado, que o médico, né? Que o enfermeiro, assim como todos os profissionais, eles fazem um juramento, não fazem juramentos, compromissos éticos quando se formam nos seus respectivos cursos, né? Certamente temos aqui na sala, né? Pessoas que tiveram uma formação e que fizeram seu juramento, né? Seu juramento.
E no juramento, prometeu-se, no exercício da profissão, né, ter uma vida, uma postura ética, né, naquilo que estará exercendo. Então, esse compromisso, eu diria que é feito para que o profissional sempre se lembre de caminhar dentro da ética. Dentro da ética. Então, é uma promessa que se fez. Será que a vocação cristã é diferente? A vocação a qual Deus nos chamou, ela é diferente? O que os irmãos acham? Alguém gostaria rapidamente de falar? É diferente a nossa vida cristã? Não é diferente. Não acredito que não. Sim, não é diferente. Até porque a, a ética do reino de Deus, não é? Ela, é lógico que ela é diferente da ética do mundo, mas a igreja, ela vive fundamentada na ética cristã, a Bíblia Sagrada. Né? Tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida profissional, como crente, nós fazemos um juramento, né? No exercício da profissão, mas como crente nós entendemos que o cumprimento da nossa tarefa não é tão somente porque nós temos a profissão, mas porque nós agora somos servos do Senhor, né? Somos em Cristo Jesus. Há uma grande diferença. Aqueles que exercem simplesmente cumprindo uma questão ética, mas aqueles que são crentes cumprindo esta questão ética, mas, sobretudo, na visão bíblica, sendo tudo para a glória do Senhor, tudo para a glória de Deus. Então, na vida cristã, a vocação cristã, ela não é diferente. Né? Talvez a única diferença é que a exigência, ela é mais abrangente. Eu creio que essa é a diferença. Ela é mais abrangente do que simplesmente o exercício de uma profissão, né? Levando sempre com seriedade o cumprimento do juramento que fez na época, né? No dia da sua colação de grau, né? Da sua formatura. Né? Até porque o médico, né? Ele pode ser correto ao atender um paciente e ele pode não ter ética na sua conduta moral com a sua família. Então ele Pastor, pode ser, hein? pastor, acho que entrando nesse contexto que o senhor fala também, em questão de um juramento, alguma coisa que igual o profissional faz, eu acho que quando a gente faz a nossa pública profissão de fé também é um juramento que a gente faz, né? Sim, por isso que é mais abrangente, né? É mais abrangente. Então veja bem, o médico ou qualquer profissional, ele pode exercer a sua profissão de uma maneira assim muito bela, muito bela. E pode ter uma ética, né? Correta no seu exercício, né? Atendendo seus pacientes e assim por diante. Mas a conduta moral, às vezes, ela não condiz. Ela não condiz. Porque o juramento que se faz é no exercício da função. E aí, o profissional que faz o seu juramento, ele, às vezes, não tem uma vida ética com a família, né? Não tem uma vida ética com a esposa, com o esposo, com os filhos com os pais, né? Dentro do exercício da sua profissão, mas a sua vida diária como pessoa. Né? Mas os crentes, a igreja, é diferente. Né? É diferente. Nós somos chamados a vivermos o quê? O compromisso com Deus na integralidade das nossas vidas. Então, aquilo que nós fazemos como crente, na nossa vida ética, como profissional, devemos exercer com excelência. Mas a nossa vida moral,
o nosso caráter, a nossa vida moral, ela tem que estar também libada na palavra do Senhor. Está dando para acompanhar o raciocínio? Né? Então, o verbo aqui andar, que Paulo fala no versículo 1, né? O verbo andar passa realmente a ideia para nós de que o cristão deve seguir uma direção que corresponda à sua chamada. Então, todos nós, né, que fomos chamados pelo Senhor, nós devemos viver no mundo de um modo ético, né, exercer a nossa função de uma maneira ética, mas também a nossa conduta, ela tem que ser sempre boa, sempre agradável aos olhos do Senhor. Né? Essa é a preocupação de Paulo e essa é a exigência, né, que Deus faz a todos aqueles que assim o seguem. Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, capítulo 1, versículo 10, diz assim, capítulo 1, versículo 10 de Colossenses. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, essa é a preocupação de Paulo, né, quando ele escreve também aos Colossenses, e assim é o ensino da Escritura para todos nós. Então, a partir de agora, né, Paulo vai enumerar alguns exemplos que eu diria que são específicos de um viver digno daquilo que Paulo está falando aqui. E nós podemos chamar esses exemplos de virtudes que nos ajudam a viver em unidade. E aí nós vamos ver aqui, né, a partir do versículo 2, quais são essas virtudes para que, como família da fé, como igreja de Cristo, possamos viver em unidade. Quais são esses requisitos, né, que nós podemos aí aprender com esta carta, né, que Paulo escreve aos Efésios, sempre entendendo que aos Efésios é uma igreja praticamente composta de gentios. E tanto a ética quanto a ética, né, da vida cristã é tanto para judeus quanto para gentios, porque agora são parte de uma mesma família. Então, nós todos estamos envolvidos, né, nisso também. Então, quais são as virtudes que ajudam a viver a unidade da igreja? Então, repetindo o que eu falei de início, né? Esses requisitos não devem ser coisas inventadas por nós, mas devem ser buscadas e vividas em nós, buscada na palavra do Senhor, porque é aqui que nós encontramos, não é, os requisitos para o nosso viver como igreja. Então, o primeiro requisito, que podemos chamar de virtude, né, está no versículo de número 2, quando Paulo começa dizendo aí, né, aos Efésios 4, 2, com toda, o quê? Humildade. Esse é o primeiro requisito para viver em unidade, né? Com toda humildade. Então, essa é a primeira virtude para que a igreja, né, ela caminhe unida. Ela caminhe unida. Unidade aqui não quer dizer em coisas que são periféricas. Essa unidade de que Paulo está falando não está dizendo coisas periféricas, coisas que são, diríamos, supérfluas. Né? Por exemplo, como pintar uma igreja, como modificar alguma coisa na igreja, né? Sempre vai ter uns contra e outros a favores.
Mas só que quando o Paulo está falando de unidade aqui, ele não está falando de coisas corriqueiras, de coisas que mudam, mas de coisas básicas e fundamentais. Ele está falando da vida cristã. É por essa razão que ele começa, então, falando com, aqui, dessa primeira virtude, desse primeiro requisito, né? A humildade. Quando a gente fala de humildade, nós não podemos confundir com falsa humildade, porque as duas coisas, elas existem, né? Existe a humildade verdadeira e existe a falsa humildade. O que é falsa humildade? Eu diria que é quando a pessoa se sente orgulhosa por agir de modo humilde. Parece que, parece que é um trocadilho, não é um trocadilho, não. Né? Não tem pessoas que se orgulham de ser humilde? Né? E isso é uma falsa humildade. Né? Se orgulhar de ajudar uma outra pessoa, por exemplo, né? Olha o que eu fiz, né? Eu fico, às vezes, muito preocupado com isso, né? Às vezes, não estou dizendo aqui que eu sou contra, né? Mas a gente precisa pensar muito bem, às vezes, qual é a intenção. Né? Você vai ajudar uma pessoa e lá você tira uma foto ou filmando, né? O objeto que você deu, a cesta que você deu e tal, né? E posta, né? A gente precisa tomar cuidado. Qual é a intenção? Qual é a intenção? E as maiores bênçãos da vida cristã são aquelas coisas que muitas vezes são feitas no anonimato. Não é assim que Jesus Cristo nos fala, né? Aquilo que a sua mão direita fizer, que a esquerda não fique sabendo, né? O que Jesus Cristo nos diz também é que nós não precisamos ficar tocando trombeta. E às vezes, quando a gente, né, se aborrece, diz assim, olha, eu não vou cooperar mais, eu não vou ajudar mais, eu não vou me envolver mais. Isso é uma falsa humildade. Né? Então, nós precisamos tomar cuidado com algumas atitudes, né? Nossa, se porventura nós temos, né, em alguns momentos, agido assim. Então, a falsa humildade, ela vem travestida de humildade. Então, é um falso desejo de não aparecer. Né? Mas isso não é humildade. A humildade, então, ela pode ser definida como virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. E aí, eu gostaria de contar aqui uma ilustração que eu não sabia. A gente assiste, às vezes, né, aí uma orquestra, né, sinfônica, harmônica, né, e é preciso ter muita paciência, né, e gostar para assistir, né. E uma coisa que me chamou muita atenção é um dos instrumentos que há numa orquestra, o violino, né? E me chamou a atenção assim a utilidade do violino. Existe dois tipos de violino numa orquestra. Né? O primeiro violino, aquele que dá o impulso, né? que é o principal, né? E aí ao segundo violino. Isso me fez pensar numa ilustração que eu gostaria de contar aqui aos irmãos, dentro dessa questão da humildade, né? Uma virtude para se viver como família da fé, viver-se a unidade da família da fé. Então, conta que uma pessoa, numa ocasião, perguntou a um maestro muito famoso, e ele perguntou o seguinte: qual é o instrumento mais difícil de ser tocado? E ele respondeu com muita firmeza, dizendo o seguinte: é o segundo violino. Aí ele disse: nós temos muitas pessoas que tocam o primeiro violino, mas é uma dificuldade de encontrar alguém
que queira tocar o segundo também ou com o mesmo entusiasmo com que tocaria na posição do primeiro. O mesmo se dá com alguns outros instrumentos, e, no entanto, se não houver o segundo instrumento, não haverá harmonia. A humildade traz a harmonia não só numa orquestra, mas ela também traz na sinfonia de nossos relacionamentos. Então, essa ilustração do violino, do primeiro e segundo violino, nos leva aqui, não é, a pensar nessa harmonia que precisa haver na igreja. E essa harmonia, ela precisa começar pela humildade. Essa sinfonia nos nossos relacionamentos. Já imaginamos, né, como seria se não houvesse humildade? Na verdade, uma das consequências é que a igreja seria o quê? Seria lugar apenas de alguns, como em algumas seitas religiosas, né? E algumas seitas filosóficas, onde só um grupo seleto da alta sociedade pode participar e eles vivenciarem esta humildade. Mas nós sabemos que, em relação à igreja, biblicamente falando, não é assim. Não é? Não é assim tão fácil, uma vez que o nosso eu quer sempre ser acariciado e quer sempre ser glorificado. Às vezes, as maiores dificuldades que nós vamos encontrando mesmo nas igrejas, né, está exatamente nesse quesito da falta de humildade. Na falta de humildade. Nós não temos, muitas vezes, né, muita paciência, muito tato, né, para lidar com algumas situações na igreja. E eu estou aqui lembrando, né, de um momento em uma das igrejas por onde passamos, né, onde o conselho da igreja, naquela ocasião, esteve tratando de uma situação da igreja, e o conselho, então, resolveu tratar a situação de uma forma. E quando o conselho, né, apresentou para a igreja a decisão, chegou no ouvido dos presbíteros, né, assim como no nosso ouvido, né, aquilo que algumas pessoas começaram a falar a respeito do conselho da igreja. O conselho da igreja é um conselho banana, né? O conselho da igreja estava agindo, né? Não estava muito correto, né? E assim por diante. E era um problema, né? Era um problema que precisava ser resolvido, né? E a pessoa, sobretudo, precisava ser amada, precisava ser tratado com carinho e com amor. A pessoa continuou, né, na igreja, teve a disciplina por admoestação, porque não era um caso de uma disciplina, né, de afastamento, né, da comunhão da igreja e tal, né? Mas existem pessoas assim, né, que uma igreja boa, um conselho bom, né, é aquele conselho que disciplina mesmo, que afasta mesmo, que exclui mesmo, né? Nós precisamos caminhar um pouco mais, né? Ter um pouco mais, né, de paciência uns com os outros, até porque o irmão que falha conosco, o irmão que falha com a igreja, é irmão nosso na fé, né? Se houver necessidade de uma disciplina, né, mais rígida, né, isso será feito com discrição, será feito com amor, aquilo que para o nosso próprio manual, né, ele nos ensina, deve ser feito com amor e com discrição, né? Então, quando isso falta na vida da igreja, né, estou citando aqui um exemplo, mas exemplo do dia a dia, né? Quando falta humildade, não se busca, né, viver a humildade, e isso não cai do céu assim de uma hora para outra. É preciso buscarmos, isso faz parte do fruto, né, do fruto do Espírito.
e o fruto do Espírito é algo que nós precisamos buscar. Então, todos nós, uma vez que nós experimentamos o conforto e sucesso em alguma área da vida, nós estamos sujeitos a cairmos nas armadilhas do orgulho e da ambição. Isso é uma tentação, né? É um problema sério que nós precisamos sempre estar atentos a isso. Então, prova disso é que a palavra grega para humildade, como virtude, ela não era usada antes da composição do Novo Testamento. Quando era usada na literatura grega, ela abordava um sentido pejorativo, era usado num sentido negativo. Humildade era usado antes num sentido de fracasso, de medo. Quando alguém agia com humildade, a pessoa era um fracassado, era um covarde, era um medroso. Então, essa visão, né? Essa visão de humildade como uma demonstração, uma característica da vida cristã, ela passou a ter um sentido da palavra, né? Com Jesus Cristo. Né? Com Jesus Cristo. E é em Cristo que a humildade tornou-se uma virtude. Antes disso, a humildade era visto com desprezo, era visto no sentido pejorativo. Né? E era visto assim, no sentido totalmente humano, terreno. Né? E Jesus Cristo nos prova isso, né? Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, capítulo 5, capítulo 2, melhor, versículos 5 a 8, os irmãos quiserem abrir lá, podem abrir para conferir. Olha o que Paulo diz lá, né? Tendo em vós, ele está falando isso para os filipenses, mas também, tanto para os efésios, para todos nós, né? E olha o que Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido com figura humana. A si mesmo fez o quê? Se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, quando Paulo está tratando isso aqui aos Filipenses e na carta que nós estamos lendo aqui de Efésios, né, Paulo coloca como o exemplo para aquela igreja continuasse andando do modo pelo qual eles foram chamados, o exemplo é Jesus. Jesus é o nosso exemplo de humildade, para que a igreja ela possa caminhar unida, firmes, na mesma fé, no mesmo propósito. Há um grande pregador, né, do século passado, né, e Spurgeon, ele disse o seguinte, certa vez, ele diz assim: eu não ousaria usar uma coroa de ouro na terra onde o meu Senhor usou uma coroa de espinhos. Guardemos essa frase, de Spurgeon, né? Eu não ousaria usar uma coroa de ouro na terra onde o meu Senhor usou uma coroa de espinhos. O que Spurgeon está querendo dizer aqui? É aqueles que são de Cristo Jesus, não tem nenhum outro caminho a seguir, a andar na vida cristã, a não ser da humildade. E quando ele está dizendo aqui, ó, eu não vou estar me colocando no trono, estar me colocando aí no auge, né? Estar me colocando aí como alguém de uma importância, né? Trazendo atenção para mim, quando que Jesus Cristo, ele, quando pisou nesse mundo, quando ele viveu nesse mundo, ele não usou uma coroa de ouro, mas ele mostrou a sua humildade. Ele usou uma coroa de espinho, né? Uma coroa de espinho. A coroa de espinho de Jesus não foi aquela coroa que os romanos colocaram na sua
coroa, mas aquilo era um símbolo. A coroa de espinho, Jesus, foi os próprios problemas, as dificuldades que ele enfrentou durante todo o período da sua existência, né, terrena, que culminou na cruz por causa do nosso pecado. O pecado foi o maior espinho para Jesus. E ele suportou com humildade, né, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, que nós possamos viver, não tendo esta ousadia, né, de querermos flores, né, querer aqui áureos da vida, né, mas que nós possamos compreender que assim como Jesus Cristo agiu com humildade, obediente ao Pai, essa deve ser a característica da igreja que quer também andar em unidade, né? Humildade. Então, tanto no sentido teológico aqui como prático, né? Há muitos motivos pelos quais todos nós devemos cultivar a humildade. Primeiro, aqui eu quero usar as expressões aqui de Spurgeon. O coração humilde exalta e reconhece a soberania de Deus. Segundo, a humildade faz parte da abnegação, do abandono, da autoconfiança, o que nos conduz para a fé. Terceiro, a humildade nos faz olhar para a grandeza e santidade de Deus. Entendemos quão pequenos e inúteis são os nossos méritos na presença dele, né? Quem é humilde diante de Deus não terá dificuldade de ter a mesma atitude para com o próximo. Então, quem é humilde diante do Senhor não terá dificuldade também de ser humilde diante das pessoas, né? A igreja, ela tem essa característica, a igreja de Cristo. Ela foi chamada para andar segundo a vocação com que foi chamada, com humildade, né? Essa é uma dos quesitos, né? Essa é uma das características da igreja, uma das virtudes que nós precisamos cultivar. Então, quem é humilde diante de Deus não tem dificuldade para ser humilde diante das pessoas. Em Romanos capítulo 12, versículo 3, Paulo assim nos diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Estou usando aqui um versículo da NVI, né? Romanos 12, versículo 3. Pela graça que me foi dada, digo a cada um. Está falando para nós. Paulo está dizendo, para aquilo que Deus me deu, como graça que ele me deu, eu quero dizer a vocês também, ande cada um de vós de acordo com aquilo que Deus deu. Não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si mesmo sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, essa primeira virtude, ou primeiro requisito, irmãos, da unidade da igreja. E essa unidade, ela não está focada à igreja presbiteriana. A igreja, ela está unida. Isto é, todos aqueles que são de Cristo Jesus e que estão dentro de uma igreja que prega Cristo Jesus, que prega o Senhor ressurreto, né? Prega a palavra do Senhor, que não usa outros recursos para dar a entender que Cristo não é suficiente. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo verdadeiramente, todos estão vivendo esta unidade. Esta unidade. Então, esse é o primeiro requisito, né? Essa virtude que Paulo nos fala aqui. Humildade. Então, humildade não é falsa humildade. Eu não devo me orgulhar de ajudar uma outra pessoa. Não devo me orgulhar de ser humilde. Isso é falsa humildade, né? Falsa humildade.
Uma segunda virtude aqui, creio que dá tempo da gente caminhar rapidinho aqui, para não voltarmos na quarta-feira e darmos sequência ao texto, mas falando de outros requisitos. Uma segunda virtude aqui que Paulo fala é mansidão. Ele continua falando aí, né? Com toda humildade e mansidão. A mansidão, ela pode ser definida como? Ela pode ser definida como brandura, de gênio ou de índole. Brandura na mesma maneira de expressar-se. Doçura, suavidade, serenidade, tranquilidade, ausência de inquietação. Então, essas são as definições aí, né? De mansidão. E aí eu gostaria de contar aqui também, mais uma vez, uma ilustração, né? Que fala a respeito de um senhor, de um patrão. Conta que ele havia brigado com o funcionário. Brigado lá da empresa, com o seu funcionário. E aí esse funcionário, chegando em casa, irritado, ele brigou com a esposa. Ela, por sua vez, ficou nervosa e discutiu com o filho. O filho se zangou e chutou o cachorro que estava no caminho. O cachorro ficou furioso, correu para a frente da casa e mordeu o patrão, que já vinha vindo pedir perdão ao funcionário. Então, em tempos de agitação, tempos de estresse, pessoas mansas é uma tarefa cada vez mais difícil. Estamos aí vivendo esse tempo, né, dessa pandemia, onde na área da saúde, né, onde algumas pessoas que trabalham nessa área, que têm atendido tanta gente com problemas emocionais, né, psicológicos, esse estresse que tem aumentado, né, pessoas entrando em depressão, né, não apenas por causa disso, mas ainda nesse contexto, né, e no dia a dia, essa situação também, né, por causa de uma situação, descarrega em outro, né. Então, cada vez mais é comum esse ditado, né, quando as pessoas dizem assim, não levo desaforo para casa. Não é assim? Quem sabe, muitos de nós aqui nessa plataforma não temos falado assim, né? Não levo desaforo para casa. Está correto isso? Não. Eu, pelo menos, acho que não está correto. Olhando à luz da Bíblia aqui, né? O que é não levar desaforo para casa? É dar o troco. Comigo é assim. Bateu, levou. Não é assim que algumas pessoas dizem, né? E por isso que Tiago diz lá, né? Nós devemos ser pronto para ouvir e tardio para falar. E então essa frase, esse ditado, né? Tão comum e tão corriqueiro, né? Não levo desaforo para casa. Então, ameaças, né? Processos, injúrias se fazem presente até mesmo nas igrejas. E tudo isso mostra que está faltando. Está faltando mansidão nos relacionamentos. Faltando mansidão. E há uma frase, né? Que também é conhecida de todos nós. Quando um não quer, dois não briga. Então, onde há dois que às vezes podem chegar num consenso, mas onde há pelo menos um que às vezes não bota muita lenha no fogo, não joga gasolina no fogo, né, não ateia o fogo, né, as coisas podem ser vividas, experimentadas de uma maneira mais agradável, né? Então, nós vemos isso nessas ameaças, né, processos, injúrias, até mesmo dentro das nossas igrejas, né? Tudo isso mostra essa falta da mansidão nos relacionamentos. Então, na Bíblia, nós temos aí a mansidão como uma das virtudes que fazem parte deste mosaico, né, do caráter cristão.
Então, no Sermão do Monte, por exemplo, né, eu gostaria de citar, Jesus, ele apresenta como a terceira bem-aventurança. Olha lá o capítulo 5, versículo 5, né, de Mateus, quando ele diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas o que é ser manso de maneira prática? Então, manso tem a ver com brandura no relacionamento. Aí nós, pesquisando aqui, nós colocamos aqui, dizendo o seguinte, né? No grego clássico, a palavra traduzida aqui como mansidão era usada no sentido de suavidade no trato ou docilidade de caráter. Então, a Bíblia, ela nos mostra que é pela mansidão que nós podemos restaurar os crentes mais fracos. Então, não é com a bravura, não é? Não é com ódio, não é com o toma lá da cá, não é com o não leva o desaforo para casa que nós vamos levantar um ou outro, que nós vamos restaurar, né, a vida um do outro. E certamente, né, muitos dos irmãos já passaram por experiências. Desculpe eu estar colocando aqui a, a minha pessoa, né? Experiências que já temos passado nesse tempo, né, como pastor de igreja. Fui desafiado várias vezes, né? Já fui xingado de covarde. Já tive promessas até de pessoa que lixar a mão, minha face, meu rosto. Tudo isso a gente tem experimentado, né? E não estamos aqui, né, para citar nome de ninguém por uma questão ética, mas graças a Deus, né? A gente fez a leitura de um momento em que essas pessoas estavam nervosas, né? Raivosas por uma situação, né? São nossos irmãos, são amigos, são caminham juntos, né? E então, quando falta em nós a brandura, naquele momento, quando é necessário, nós às vezes acabamos atropelando, né, algo que deveríamos evitar. E aí o que Paulo nos ensina em Gálatas capítulo 6, versículo 1. E aí Paulo não está falando para líder. Paulo está falando para crente. Paulo está falando para a igreja. Olha o versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de mansidão, que quer dizer brandura. Corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais tentado. Então, brandura aqui, mansidão, né? Ou brandura na questão prática, né? É aquele momento quando você não vai agir na carne, que é muito fácil, né? Muito fácil se nós não nos policiarmos, não é, constantemente. Quantas vezes nós falhamos em relação a isso, né? E se nós somos de Cristo, nós vamos reconhecer que não foi legal a maneira como nós agimos, a maneira como nós falamos, né? E nós vamos sempre estarmos melhorando. Daqui a pouco erramos de novo, mas se somos de Cristo, nós vamos reconhecer, nós vamos procurar sempre também fazer melhor, né? E assim nós vamos caminhando até a Cristo Jesus. Mas quando eu digo, eu já disse, está falado, não volto atrás, e é isso mesmo, né? É isso mesmo. É preciso nós avaliarmos se assim nós temos dito, né? Como crente, né? Como crente. Então é preciso haver mansidão. Uma outra coisa que Paulo está falando aí, para encerrarmos aqui, ele continua falando aí que essa submissão, que pode ser entendida, aliás, que essa mansidão, né, que pode ser entendida na prática como falamos aí, né, brandura, mas também
pode ser compreendida como submissão. Humildade, que é esse segundo quesito para a unidade da igreja, né? Ela pode ser compreendida como submissão. Olha, Paulo continuando aí, né? Com toda longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Então, submissão a Deus e submissão à sua palavra. Então, há um outro sentido, né? Que a palavra grega é utilizada por Paulo aqui. Ela continha a ideia de um animal submetido completamente à disciplina e ao controle de um animal manso. E aí, quando a gente avalia esse termo, né, que vai nos levar para compreender essa questão da mansidão, essa questão da submissão, que envolve a questão da humildade, né? Então, no grego, nos leva para pensar o seguinte, né? A diferença entre animais selvagens e animais domésticos. Tem diferença? Acho que tem, né? Um animal selvagem e um animal doméstico, né? Vivem em submissão e de acordo com as normas que foram ensinados. Então, há, obviamente, uma diferença muito grande entre, por exemplo, montar num cavalo domado e tentar montar num cavalo selvagem. Você não vai conseguir, ninguém vai conseguir, né? Mas um cavalo domado, você consegue montar, né? Consegue cavalgar, consegue andar com ele, né? Por quê? Porque ele foi domado, né? Ele foi domado. Então, nós podemos dizer, meus irmãos, que as pessoas também são assim, né? Pessoas que não agem com mansidão são pessoas, usando aqui o termo grego, irmãos, que tem essa definição, tá? Pessoas que não agem com mansidão são pessoas selvagens, sem controle e que ferem o seu próximo constantemente. Esse é o sentido da palavra grega, tá? De submissão, de mansidão, né? De aqui humildade. Tá? Então veja bem. Então quando a pessoa age dessa forma, é uma pessoa selvagem, né? Outros são submissos em relação aos propósitos de Deus para a sua vida. Então não aceitam, não reconhecem a sua palavra. Até nisso, né, o crente deve ser manso, né, para aceitar aquilo que Deus quer da nossa vida, para aceitar a sua palavra no coração e obedecer às suas leis, obedecer os seus mandamentos. Enquanto que aquele que é selvagem, aquele que ainda não passou pelo processo, né, da conversão, da mudança, ele continua no seu estado natural. Então entendam, meus irmãos, que o crente em Cristo Jesus, ele foi alcançado pela graça de Deus, ele foi convertido pelo Espírito Santo, ele está sendo domado cada dia pelo Espírito Santo, pela graça maravilhosa do Senhor. Então, o crente deve ser uma pessoa de ser fácil de lidar com ele. Por quê? Porque ele faz parte do corpo de Cristo. Ele é submisso a Deus. Ele é submisso à sua palavra. Nós encontramos novamente, né, em Jesus Cristo o exemplo de mansidão. Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Jamais nós devemos, né, entender que nós aprendemos com nossos pais. Eu sou manso porque eu aprendi com meu pai. Sou manso porque aprendi com a minha mãe. Não, nós somos mansos porque aprendemos com Jesus, que foi o exemplo dos nossos pais.
E o exemplo dos nossos pais dado a nós para ser seguido, é porque eles serviam a Cristo Jesus. Então, nada desse negócio, falar, eu faço aquilo que meu pai fazia. Se o pai, se os nossos pais, né, aqueles que nós conviviam, o que eles faziam eram agradáveis,